Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, e o anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de falarmos do amor a Cristo, essa preparação para o Natal, dizíamos que dois modos muito concretos de procurar, encontrar e amar Jesus é ler o Evangelho todos os dias, procurando aí nessa pequena biografia da vida de Cristo, nesses 4 Evangelhos, conhecer mais Jesus, encontrá-lo, para poder imitá-lo e amá-lo. E além disso, a Eucaristia, encontrar Cristo no sacrário, visitando Jesus com frequência para adorá-lo, para estar um pouco com ele, recebendo Nosso Senhor, mesmo Jesus que nasceu em Belém, na comunhão durante a Santa Missa, bem preparados. Agora vamos falar de uma virtude que também ajuda muito a chegar a esse amor a Cristo, ter o coração nas coisas do alto, e não ficarmos presos só às coisas da terra, só às coisas materiais, que é a virtude da temperança. Tem uma cena do Evangelho que fala do encontro de Jesus com alguns dos discípulos de São João Batista. Dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. E aqui Nosso Senhor dá uma resposta muito sábia, que tem bastante a ver com essa virtude da temperança, que significa dizer que há tempo para tudo. Então diz Jesus que há momentos que é preciso jejuar. Na Quaresma, por exemplo, nós fazemos um jejum, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, há momentos que é preciso fazer mais penitência, mais sacrifício, e há momentos que é preciso celebrar, e é preciso comer melhor. Então isso vale para a comida e vale para tudo. Há horas que é preciso trabalhar e trabalhar bastante. Depois vem o momento das férias, muitos agora estão entrando em férias, é preciso descansar um pouco mais. Só que tudo isso deve ser feito com equilíbrio. Caso contrário, quando falta moderação, quando falta temperança, as pessoas caem nos extremos. Podem, de repente, chegar nas férias e então agora eu preciso descansar. Eu fico dormindo até meio-dia, fico lá, 6 horas jogando, jogos eletrônicos, ou vendo 3, 4 filmes seguidos. Não, isso é exagero, isso não é descanso, isso é falta de temperança, de equilíbrio. E de repente, porque eu estou de férias, ou porque eu estou trabalhando muito, estou em época de vestibular, estou no meu trabalho profissional com muitos compromissos, eu já não faço oração, já não vou à missa, já não rezo. Não, há um desequilíbrio, uma falta de temperança. E se vê nesses casos que Jesus não é o mais importante, que o amor a Deus não ocupa o primeiro lugar. Nós nos deixamos levar pelas circunstâncias. Então, ora vamos para um lado, ora para o outro, mas sem o equilíbrio próprio da virtude da temperança. E esse equilíbrio, antes de tudo, nós descobrimos na vida do próprio Cristo. Um autor diz assim: na vida de Jesus Cristo, brilha especialmente a moderação no uso dos bens sensíveis. O vemos sentado à mesa, mas também sem tempo para comer, ou privando-se do descanso quando a saúde das almas o exigia. Aprecia os detalhes de boa educação, mas condena os formalismos vazios.
veste como os demais, mas não tem onde reclinar a cabeça. Admira e ama as belezas da criação, ao mesmo tempo que recorda a fugacidade desta vida. De modo que vemos, lendo o Evangelho, conhecendo a vida de Cristo, esse equilíbrio. Nosso Senhor dedica o tempo certo para cada coisa, não cai nos extremos, sabe praticar todas as virtudes, ajudado pela virtude da temperança. Nos faz ver que nem sempre teremos todo o tempo que gostaríamos, sei lá, para estar com os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família, porque é preciso dedicar-se às coisas de Deus, porque é preciso estar também com os amigos, porque é preciso fazer se dedicar a outros compromissos. Foi o que a gente viu na vida de Jesus quando ele tinha 12 anos. Jesus vai com Nossa Senhora e São José a Jerusalém, na festa da Páscoa, e ele fica no templo. E seus pais voltam, ficam preocupados, no encontro o menino Jesus, e quando o encontram, depois de 3 dias, Nosso Senhor diz que era preciso dedicar-se às coisas do Pai, só que Deus Pai tinha pedido para ele ficar lá, e ele coloca Deus em primeiro lugar, e ele que amava tanto Maria e José, que era o melhor dos filhos, naquele momento preocupou um pouco seus pais, porque tinha essa temperança, porque tinha equilíbrio, porque soube colocar a vida espiritual antes de tudo. É bonito ver como Jesus estava sempre em sintonia com o querer do Pai. Ele era conduzido pelo Espírito Santo e se deixava levar exatamente por essas inspirações da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ao contrário de tanta gente que, ao invés de ser conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, se deixa conduzir pelos instintos, pelos sentimentos, pelo gosto, e aí fica escravo do prazer, escravo do egoísmo, escravo da preguiça, escravo da sensualidade, porque não imitou Jesus Cristo na virtude da temperança, em saber controlar essas inclinações que nem sempre são boas. Todos trazemos dentro de nós más inclinações, tendências desordenadas, e é preciso ordená-las com a ajuda de Deus, com a oração, com a graça. Nós queremos que Jesus seja o nosso modelo. Jesus vai nascer, se faz homem, para nos dar exemplo, entre outras coisas, além de nos salvar, morrendo na cruz, perdoando os nossos pecados, mas também veio para nos ensinar como devemos nos comportar nessa terra. Nesse sentido, é bom perceber que pode haver excesso tanto para o descanso como para o trabalho, tanto para a gula como para a falta de alimento, uma pessoa que não come o que seria necessário, tanto para as amizades, porque se gasta muito tempo com os amigos e por causa disso não se dedica tempo à família ou às outras coisas, como a falta de amizade, uma pessoa que não está nem aí com os amigos. Quer dizer, a virtude da temperança dá o ponto certo, coloca cada coisa no seu lugar, nos ajuda a ter equilíbrio. É isso que nós queremos meditar um pouquinho agora. E veja que isso não se consegue com uma tabela, não é uma questão matemática. Então, quanto tempo eu posso dedicar cada dia para ouvir música ou para jogar? Não tem uma regra. Depende de cada pessoa, depende das circunstâncias, depende de muitos fatores. Quanto tempo eu tenho que estudar ou trabalhar por dia? Não sei, né? Que idade que você tem, qual é o seu trabalho, onde que você estuda, tem muitos fatores que precisam ser levados em conta. Quanto que eu posso comer? Não sei, depende do seu tamanho. Se você tem 2 metros, você vai comer mais do que uma pessoa que é pequenininha. Se você é jovem e é esportista, você vai precisar de mais alimento do que um outro que é mais passivo e assim por diante. É preciso identificar o que Deus quer para mim.
O que é bom no meu caso, o que o Senhor está me pedindo em cada momento. E às vezes Deus nos pede, olha, desliga o computador agora. Não entra no celular, não é momento de ficar vendo redes sociais. Agora você está estudando, você está trabalhando, então, modo avião. Às vezes é isso que Deus pede. Né? Ou, não come agora, espera o jantar, você não precisa comer toda hora. Né? Aguenta um pouquinho, daqui a pouco você vai jantar, não fica beliscando toda hora. Quer dizer, não precisa deitar durante o dia, por que você vai deitar agora? Descansa à noite, oferece para Deus o cansaço, tenha fortaleza. Tudo isso é parte da virtude da temperança, o equilíbrio, né? Que cada um de nós precisa descobrir pessoalmente, na sua oração, também pedindo conselho, uma orientação na direção espiritual. Agora, como muitos estão entrando em férias, até o tempo de Natal, o tempo entre o Natal e o Ano Novo, né? Mesmo os profissionais, né? Costumam dar uma parada. E lembrar o seguinte, que aquilo que falava São José Maria, que não há férias na santidade. Não posso tirar férias de Deus. Quer dizer, eu preciso cuidar também da minha vida espiritual no tempo de descanso. Descansar não é ficar sem fazer nada. Não é cair na preguiça, no ócio e ficar lá, né, jogadão numa rede. Não. Quer dizer, descansar e mudar de atividade, mas eu preciso programar minha atividade. O que eu vou fazer amanhã, depois, nessa semana, de manhã, à tarde? Quer dizer, eu preciso pensar. Vou ler esse livro de literatura, vou fazer esse esporte, vou visitar essa pessoa, etc. Se eu não programo, aí eu vou me deixar levar pelo mais fácil, ou pelo instinto, ou pelo gosto, e vou faltar a temperança. Interessante o que São João Paulo II dizia sobre essa virtude. O homem moderado é dono de si mesmo. Nele, as paixões não conseguem a superioridade sobre a razão, sobre a vontade e nem mesmo sobre o coração. Então você vê que é uma virtude especialmente atraente, porque a pessoa temperada, que tem a virtude da temperança, uma das 4 virtudes cardeais, né, virtudes centrais na vida humana, na vida cristã, quer dizer, ela é dona de si mesma, ela não é escrava, ela que se autogoverna. Então ela é capaz de dizer, amanhã eu vou levantar às 7 da manhã, amanhã cedo eu vou fazer isso, isso e isso, eu sou dono de mim mesmo. Eu me programo, eu cumpro aquilo que eu planejei, eu não me deixo levar só pelo gosto, pelo ambiente, o que os outros fazem. Quando eu estou com meus amigos, o pessoal começa a beber. Mas não é porque os outros bebem e enchem a cara que eu encho a cara, porque eu sou dono de mim mesmo. Não, eu posso beber uma cerveja, mas eu paro no segundo copo, não exagero, porque eu quero ser temperado, porque eu quero imitar Jesus Cristo. Isso é a virtude, né? E é tão bonito, né? Tão atraente. Essa virtude é uma luz para o mundo. Uma sociedade como a nossa, que se é escrava do prazer, do individualismo, do materialismo, quer dizer, que não tem autodomínio, as pessoas que são, né, se deixam levar, né, por tantas coisas. Quando alguém pratica a temperança, nossa, é uma luz, ela mostra um caminho muito mais perfeito, muito mais bonito, que é o exemplo de Cristo. E há algo muito prático para viver a temperança, que é o ponto número 5 do livro Caminho. Um pensamento breve de São José Maria, muito direto, muito claro, prático e eficaz. Acostuma-te a dizer que não. Simplesmente isso. Só quer crescer na temperança? Só aprender a dizer que não. Não ao meu capricho, não ao meu gosto, não isso aos meus instintos, e dizer que sim a Deus, e dizer que sim à virtude que eu quero praticar, da fortaleza, ou da pureza, ou da generosidade. Caso contrário, eu
eu vou me deixar levar, como uma lata de cerveja vazia pela correnteza. Você totalmente desgovernado porque eu não sei me controlar. São Paulo escreveu assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Ou seja, Deus nos deixou livres. Tudo me é permitido, no sentido assim, eu sou livre, e além do mais tem muitas coisas boas, que realmente não são nem pecado, mas que nem tudo me convém. Se aquilo, naquele momento, não é bom para mim, se não é bom para mim agora entrar no Instagram, que eu estou perdendo tempo, pois eu não entro no Instagram, eu não acesso essa rede social, porque agora eu vou fazer oração, porque agora eu vou ler um livro, porque agora eu vou conversar com a minha família, vou me dedicar a outra atividade, e eu desconecto. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quer dizer, o importante é saber o que me convém, o que interessa que eu faça, o que é mais santo, o que vai me ajudar a imitar Jesus Cristo. Senão eu vou só sendo conduzido pelo gosto, pela espontaneidade, e não tenho autodomínio. Eu queria, para nos ajudar a fazer um pouquinho de exame, tirar algum propósito para esse recolhimento, para essa meditação, ler um conto que o São José Maria utilizava às vezes, na sua pregação, em concreto. Esse texto que eu vou ler está na homilia do livro Amigos de Deus, que tem como título Desprendimento. Então começa assim: não sei se vos terão contado na infância a fábula do camponês a quem ofereceram um fazão dourado. Passado o primeiro momento de alegria e de surpresa pelo presente, o novo dono procurou um lugar onde encerrá-lo. Ao cabo de bastantes horas, após muitas dúvidas e diferentes planos, optou por metê-lo no galinheiro. Admiradas com a beleza do recém-chegado, as galinhas giravam-lhe em redor com o pasmo de quem descobre um semideus. É uma fábula, né? Mas dá para imaginar. No meio de tanto alvoroço, chegou a hora da pitança, e quando o dono lançou os primeiros punhados de farelo, o fazão, famélico pela espera, lançou-se com avidez a tirar a barriga da miséria. Perante um espetáculo tão vulgar, aquele prodígio de beleza comia com as mesmas ânsias do animal mais comum. As desencantadas companheiras de galinheiro arremeteram a bicadas contra o ídolo caído, até lhe arrancarem as penas todas. Muito bem contado, descrito, nos mostra 3 dimensões da temperança através dessa fábula do fazão dourado. Primeiro que podemos aprender, se queremos ser mais senhores de nós mesmos, se refere aos prazeres sensíveis. Quer dizer, não podemos ser como esse fazão, comendo com avidez. Aqui vale aquele conselho tão conhecido de São José Maria: ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos que o necessário, senão atraiçoa. É um bom propósito, né, ter esse hábito de oferecer em cada refeição um pequeno sacrifício para Deus, uma coisa simples. Às vezes o São José Maria propunha comer um pouquinho mais daquilo que eu não gosto tanto, e um pouquinho menos daquilo que eu gosto mais. Isso vai ajudando a gente a ter autodomínio, né, e não ficarmos escravos do gosto da comida. Nesse sentido, conta o padre José Maria Cassiaro, foi um dos primeiros membros do Opus Dei, um livro que tem como título Vale a Pena, uma história relativa a ele, né, que é divertida. Fazia pouco tempo que eu havia chegado a Roma, e aos meus 28 anos tinha o que se diz um bom apetite. A pasta chuta, cozinhada em diversas formas, desde os espaguete até os macarrões, base da alimentação na Itália, engordou-me visivelmente, de modo que a batina
confeccionada meses antes, ressaltava a curva da felicidade. Em um momento em que me encontrava de pé diante do padre José Maria, disse-me em tom jovial: Pepe, de maneira carinhosa que ele chamava, né, se chama o José, né, na Espanha, Pepe, estás ficando como uma bolinha de gude. De maneira amável, com bom humor, não deixava de ser uma advertência clara de que moderasse o apetite. Em outras palavras, que vivesse melhor a temperança na comida. Então se vê que nós temos que ter cuidado, porque até agora na pandemia, o pessoal mais em casa, muita gente engordou, parece aí, segundo, né, diz o jornal. Quer dizer, segurar o garfo, quer dizer, saber controlar-se, né, no apetite. Tem coisas que são gostosas, não é porque é gostoso que eu preciso comer até me saciar, né, exagerando. Não, vou saber parar, vou me controlar, praticar a virtude da temperança na comida. Depois, olhando para o fazão dourado, percebemos um segundo ponto de luta, que é o exibicionismo. Nós não podemos querer ser tratados como um semideus. Só que se não lutamos, podemos cair nesse perigo, o perigo da vaidade, o perigo de sermos o centro das atenções. Jesus Cristo, ele atraía muito, ele fazia milagres, ele tinha uma autoridade impressionante, suas palavras eram maravilhosas. Só que Jesus não buscava a sua glória pessoal, e quando queriam, né, exaltá-lo, e quando queriam fazê-lo rei, Jesus saía de fininho, e não aceitava, né, a glória humana. Só aceitou depois, no final da sua vida, que o aclamassem como rei, porque ele estava falando do reino espiritual, as pessoas já tinham condições de entender que ele era o Filho de Deus, ele ia morrer na cruz, ressuscitar. Então ele admite que o tratem como rei, porque ele é o rei do universo, porque ele é o próprio Deus feito homem. Mas enquanto o queriam tratar como rei só por ser um homem sábio e com poderes, Jesus não aceitava, porque ele sabia que só Deus merece a glória. Então nós temos que ter cuidado, caso contrário, nós nos colocamos no centro do mundo. Ao invés de Deus ser o centro, nós ocupamos o lugar de Deus. Quando que isso acontece? Quando eu falo muito de mim mesmo, estou sempre falando de mim, para que isso me admirem, para contar as minhas histórias, as minhas coisas, eu não sei ouvir, não me interesso pelos outros, eu quero ser o centro. Quando nós queremos sempre que vejam o que nós fazemos, que nos agradeçam, que valorizem o nosso serviço, e não sabemos passar oculto, como o menino Jesus, que nasce em Belém por amor, para nos salvar, e é colocado numa manjedoura, e praticamente ninguém fica sabendo do seu nascimento. Evitar também extravagâncias, é um bom modo de viver a humildade, não ser como fazão dourado. Tem pessoas que gostam sempre de, sei lá, de fazer coisas diferentes, estranhas, às vezes com as suas roupas, com a sua maneira sei lá, de se comportar, de falar. Isso pode ter um fundo de vaidade. Pensar, né? Quanto tempo você gasta na frente do espelho? Será que tem gente que não consegue? Também os homens são assim, né? Passar na frente do espelho sem dar uma olhadinha, sem acertar o cabelo, sem ver se eu estou bem, né? Poxa, para de pensar em você, para de reparar em você, temos que pedir a Deus, né? Pedimos a Jesus aqui no sacrário: Senhor, que eu me esqueça de mim mesmo, que eu pense em você, na sua glória, que eu pense nos outros, né? Me ensina a amar. E por fim, para terminar, o terceiro campo, muito relacionado com a temperança, que se aprende da história do fazão, é a educação. O fazão não se esmerou muito em ser educado, né? Comeu lá, né, de uma maneira mais grotesca do mundo, né? Não soube, né, ter essa elegância, né? Isso pode acontecer conosco, se nós não estamos atentos. Uma vez num programa de televisão, se entrevistou uma senhora que dava curso sobre relacionamento humano. E ela foi dando vários exemplos de falta de etiqueta, falta de educação
que se vê muito na vida profissional, nas empresas, e que ela falou que corrigia, né, os diretores de empresa, os gerentes, os executivos, porque isso cai mal, né? Quer dizer, é preciso ter uma elegância, uma educação, né? Também na vida social, na vida profissional. Então ela deu exemplos do tipo, tem gente que fala muito grudada ao outro, e é chato, né? A pessoa que gruda em você, sai daqui, né? Eu estou te escutando, né? Mas tem gente que isso é falta de educação, falta de, né, respeitar a liberdade, né? O espaço do outro. Então, tem gente que fica cutucando, toda hora fica cutucando, né? Fica lá fazendo brincadeira de mão, né? Em geral, a pessoa não gosta disso. Quando é criança, tudo bem, as crianças brincam assim, mas já deixamos de ser crianças, né? Falar muito alto ou muito baixo, tem um tom, né? Uma medida certa, né? Especialmente na convivência, na mesa, né? Numa reunião, e tudo isso é parte da temperança, interromper a conversa dos outros. Quer dizer, falta de temperança, eu quero falar e atropelo, e não deixa a outra pessoa terminar. Então se vê que tudo isso torna a vida um pouco mais desagradável, a convivência um pouco pesada, né? As pessoas se sentem mal, porque nós não estamos sabendo nos dominar, ter autodomínio, autocontrole, temperança, equilíbrio. Como devia ser agradável o ambiente da casa de Nazaré, onde estavam Jesus, Maria e José, porque lá todos, né, viviam a preocupação pelos outros, todos tinham autodomínio, todos tinham temperança. São modelos para cada um de nós. Pode ser um bom modo de celebrarmos o Natal, né? Procurar ter Jesus no centro de tudo, colocar Cristo no nosso coração, combatendo essa tendência que todos trazemos dentro de nós para colocar os prazeres no centro, ou o nosso eu, o nosso egoísmo, né, como fazão dourado da história, no centro de tudo. Que saibamos, nesses dias, olhar para o menino Jesus, no presépio, olhar para sua mãe santíssima, a Virgem Imaculada, né, e olhar para São José. O Papa Francisco quis que nós estivéssemos desde o dia 8 passado, 8 de dezembro, num ano dedicado a São José. Todos nos alegramos tanto, né, porque São José é uma missão tão bonita, né, tão discreta na história da salvação, na Sagrada Família, né, quer dizer, cuidando de Jesus, protegendo Nossa Senhora, né, fazendo as vezes de pai, né, para o menino Deus. Então vamos pedir para São José, pedir para Nossa Senhora que nos ajude a preparar o Natal praticando a virtude da temperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que lhe comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Considero com frequência o amor de Deus por mim. Procuro corresponder a este amor. Leio diariamente o Evangelho com um vivo desejo de aprofundar no conhecimento de Cristo. Contemplo as diferentes cenas da vida de Cristo com o desejo de seguir o exemplo do nosso Senhor. Procuro fazer diariamente um tempo de meditação, isto é, de oração mental. Divido com Jesus sacramentado os momentos mais intensos da minha vida, as grandes alegrias e tristezas.
meu relacionamento diário com Cristo é pessoal, sem anonimato? Já perdi o medo de chamar o Senhor pelo seu nome, Jesus, e de lhe dizer o que eu amo? Lembro-me de que uma só comunhão bem feita poderia ser suficiente para progredir muito em santidade. Preparo-me bem para comungar. Faço sempre uns minutos de ação de graças depois de comungar. Procuro manter um diálogo pessoal, sincero e profundo com Jesus nesses momentos de íntima união com Ele. Estou consciente da presença real de Cristo no sacrário? O visito com frequência? Pratico a temperança, tendo equilíbrio em tudo o que faço e evitando os exageros na comida e na bebida e no tempo dedicado ao descanso. Estou apegado a alguma coisa? Gasto muito tempo com jogos, vídeos no YouTube, séries, etc. Estou procurando desprender-me desses apegos através da virtude da temperança. Recorro à minha Mãe do Céu antes de comungar, para que ela me ajude a receber Jesus na hóstia santíssima com a mesma pureza, humildade e devoção com que ela o recebeu. Ato de contrição.